Olá! Vamos mergulhar hoje num paradoxo que é, no mínimo, fascinante. A ideia de que a fraqueza pode ser, na verdade, uma fonte de um poder imenso. E para a gente entender isso, vamos analisar a estratégia surpreendente de um dos comunicadores mais influentes da história. Essa é a grande questão, né? No mundo que vive valorizando a autoconfiança, a força, a performance, como é que a fraqueza poderia ser um caminho escolhido? Parece ir contra toda a lógica, mas é justamente o raciocínio por trás disso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender essa história, precisamos viajar no tempo, lá para a antiga cidade grega de Corinto. O nosso personagem central aqui é o apóstolo Paulo. E ele chega num lugar que era um verdadeiro palco para os grandes oradores, sabe? Celebridades que eram aplaudidas pela sua sublimidade de palavras. E é nesse cenário que a abordagem do Paulo foi, para dizer o mínimo, um choque. Ao chegar nessa cidade de gigantes da oratória, a expectativa era que ele, no mínimo, tentasse competir no mesmo nível. Mas, em vez disso, ele fez exatamente o contrário. E o mais incrível é que essa é a descrição do próprio Paulo sobre como ele chegou lá. Pensa só, em vez de subir no palco todo confiante, ele se apresenta como alguém fraco, com medo, tremendo. Para a cultura daquele lugar, isso era basicamente um atestado de fracasso. E aqui está o pulo do gato. Isso não foi um deslize, um momento de insegurança. Paulo, que era um comunicador super qualificado, escolheu essa abordagem de propósito. Era uma estratégia e muito bem calculada. E é essa estratégia que a gente vai destrinchar. Então, como é que essa estratégia funcionava na prática? O que significava de verdade abrir mão das ferramentas que todo mundo usava para fazer sucesso? O Paulo, de forma consciente, deixou de lado toda aquela retórica bonita, aquelas palavras difíceis que os sofistas, que eram os influencers da oratória de Corinto, adoravam usar. Ele não estava ali para impressionar com a habilidade dele ou com a complexidade do seu pensamento. A diferença gritante é quase um espelho invertido. De um lado você tem o método dos sofistas, focada em palavras bonitas, em exibir sabedoria humana e, claro, em buscar o aplauso da galera. Do outro lado, o método de Paulo, simplicidade total na mensagem, foco em uma única verdade e uma recusa completa de qualquer glória para si mesmo. Eram dois mundos que não se conversavam. E qual era, afinal, essa mensagem tão simples e central? Era essa. Em vez de ficar tecendo argumentos filosóficos super complexos, ele decidiu focar numa única coisa: a história de Jesus Cristo, e especificamente sua crucificação. Uma mensagem que, para muita gente da época, soava como algo absurdo ou até ofensivo. Bom, por trás dessa estratégia toda, tinha um propósito teológico muito profundo. Afinal, por que escolher a fraqueza? Por que simplificar tanto a mensagem? Qual era a ideia? A lógica é a seguinte, e é bem direta. Se um mensageiro que parece fraco, sem todos aqueles truques de retórica, entrega uma mensagem que consegue transformar a vida das pessoas, então o poder não pode estar vindo do mensageiro. Fica claro que o poder vem da própria mensagem e, mais ainda, da fonte dessa mensagem. O objetivo era garantir que a fé das pessoas não estivesse baseada na performance de um ser humano, mas sim no poder de Deus. E essa é a grande sacada. A vulnerabilidade de Paulo não era o foco principal. Ela funcionava como um holofote. Ela servia para iluminar algo muito, muito maior. Quanto menos impressionante parecesse o mensageiro, mais impressionante se tornava o poder que estava agindo através dele. É muito importante a gente entender isso aqui. Essa fraqueza de que o Paulo fala não é um defeito de caráter ou uma falha pessoal. É, na verdade, uma disciplina espiritual. É a escolha consciente de depender totalmente de uma força maior, em vez de ficar confiando só nas próprias habilidades e talentos. E essa abordagem do Paulo acaba revelando um conflito ainda mais profundo, sabe? Um verdadeiro choque entre duas maneiras totalmente diferentes de enxergar e entender o mundo. Primeiro, a gente tem o que o Paulo chama de homem natural. Essa é uma perspectiva que se baseia só na razão humana, naquilo que a gente pode ver, medir, entender com a nossa própria lógica. E desse ponto de vista, a mensagem de um Salvador que foi crucificado e a ideia de um poder que vem da fraqueza, bom, isso não faz o menor sentido. É simplesmente loucura. Agora, em total contraste, existe a pessoa espiritual. Essa perspectiva tem acesso a um outro tipo de conhecimento, uma sabedoria que não vem da nossa razão, mas que é revelada. Para essa pessoa, aquelas coisas que pareciam loucura para o primeiro grupo, de repente, fazem todo o sentido do mundo.
E um detalhe que é super importante, essa sabedoria não é tipo um conhecimento secreto disponível só para uma elite de iluminados. Muito pelo contrário, a fonte deixa claro que essa é uma verdade pública, revelada e que está acessível para todo mundo que estiver aberto a ela. Isso tudo nos leva ao conceito final, um conceito poderoso que amarra todas essas ideias. Como, afinal, essa pessoa espiritual consegue enxergar essa sabedoria? Paulo encerra o argumento dele com esta frase, que é muito forte. Não se trata de ter um QI mais alto ou mais conhecimento de filosofia. Trata-se de ter uma perspectiva nova, uma maneira diferente de avaliar a realidade. Ter a mente de Cristo, nesse contexto, significa ter a capacidade de ver o mundo através das lentes dessa sabedoria divina. É entender por que a fraqueza pode ser força, porque a humildade vem antes da honra e porque o verdadeiro poder não está na performance humana, e sim em outro lugar. E essa história toda nos deixa com uma pergunta para a gente refletir hoje. Na nossa cultura de influenciadores, de marcas pessoais, de apresentações impecáveis, onde é que a gente coloca o nosso foco? A gente se atrai mais pela embalagem, pelo carisma do mensageiro? Ou será que a gente está disposto a encontrar poder na simplicidade e até na vulnerabilidade da mensagem em si? É uma questão que continua tão relevante hoje quanto era lá na antiga Corinto.